Alô, galera da Agulha no Mandril! Esse é o Momento Acupuntura e hoje nós vamos falar sobre o ponto IG11, o ponto de tonificação do intestino grosso. Um ponto excelente para tirar calor do corpo e até por isso é muito bem indicado para uma doença já de abrangência mundial, silenciosa, perigosa, que é a hipertensão, e o IG11, até por tirar esse calor do organismo, é um ponto hipotensor. E qual é a localização do nosso amigo IG11, pessoal? Extremidade lateral. Lembra que eu falei para vocês já? Vísceras sempre lateral ou posterior. Órgãos sempre medial ou anterior. Intestino grosso, uma víscera, então lateral. Extremidade lateral da prega do cotovelo flexionado. Prega do cotovelo flexionado, você vai com o dedo então no finzinho da prega, né? Achou aqui o ponto IG11. E falando em puntura, como é que é a puntura do nosso amigo IG11? 0,5 a 1,5 Tsum, podendo chegar a 2,5 Tsum de inserção perpendicular. Funções energéticas do IG11. Ele remove calor interno e também calor externo. Mas para a gente compreender melhor, primeiro a gente tem que entender o que seria interno e externo. É que o interno é aquilo que você é. O externo é aquilo que te afeta. Como assim, Flávio? Explica melhor. Calor externo é aquilo que te afeta, que vem de fora para dentro. Exemplo de patologia de calor externo: você com esse solzão que está fazendo hoje aqui no Rio de Janeiro, vai para uma praia, fica o tempo todo tostando, o dia inteiro tostando debaixo do sol. Você acaba pegando uma insolação que aí te causa febrão, calafrio, um tremendo mal-estar, ou seja, um quadro de calor externo, um quadro fruto da sua exposição durante muito tempo para uma fonte de calor. E calor interno, Flávio, como é que seria? Interno é tudo aquilo que você é e está intimamente ligado à sua gestão de emoções, sua alimentação, também o uso de medicamentos. Então, por exemplo, você é aquela pessoa que cultiva muita raiva. A raiva é uma emoção que sensibiliza o fígado. E também você é uma pessoa que faz uma alimentação muito à base de gorduras, frituras. Gorduras, frituras também sobrecarregam o fígado. Logo, unindo a raiva, emoção, mais alimentação, gorduras, frituras, você vai ter uma grande chance de elevar o yang desse fígado, a energia quente desse órgão, e assim contrair um calor interno no nosso amigo fígado do elemento madeira. O IG11 também resolve umidade, calor, e um exemplo prático disso, do nosso cotidiano até, é aquela diarreia explosiva, aquela diarreia que no ato da nossa evacuação, as fezes, elas explodem, deixando uma ardência ou até um calor no ânus. O nosso amigo IG11, ele também esfria o chuê ou o sangue. Aí você me pergunta: Flávio, como é que o sangue esquenta? O único órgão capaz de esquentar o sangue é o fígado, já que ele tem como uma de suas funções fazer o armazenamento desse sangue para depois liberá-lo por demanda para todo o organismo. Se o fígado está com ascendência de yang, está muito quente, ele acaba então esquentando esse chuê, esse sangue, provocando lesões de pele como furúnculos, eczemas. O nosso amigo IG11 também expele vento externo, lembra, externo, aquilo que nos afeta. Então, ficamos expostos a uma fonte de vento. E aí, vento externo, o que nos provoca? Resfriado ou torcicolo.
O IG11 ele também regula ou até desobstrui o canal do intestino grosso, canal do qual ele faz parte. Então, ele é muito benéfico para essa região onde o canal do intestino grosso trafega, iniciando aqui no IG1, na ponta do dedo indicador, passando aqui por IG4, aqui na boca do tigre, né? Descendo pela parte posterior do antebraço, lembra? Víscera sempre posterior, órgão sempre anterior, vindo subindo então pelo braço e culminando em IG20, aqui ao lado da aba do nariz. Aliás, o IG20 é um ponto excelente para congestão nasal, sinusite, um ponto que eu uso muito nas minhas sessões. O IG11 também, até por ser um ponto de tonificação do intestino grosso, ele regula os intestinos, sendo muito benéfico, então, tanto para diarreia quanto para a prisão de ventre, já que ele coloca o intestino em estado de equilíbrio. Outra função energética do nosso amigo IG11 é beneficiar músculos e articulações. No caso das articulações, elas estão intimamente ligadas com o fígado, que controla os nossos tendões. O fígado em desequilíbrio, um fígado em excesso, ele com certeza vai dar problema nas articulações. E quanto à musculatura, aí já é o baço. Já é um baço sendo atacado pelo avô dele, avô que domina, no caso, o fígado atacando o baço, deixando o baço em deficiência. Um baço em deficiência, ele não consegue tonificar a musculatura, deixando uma musculatura flácida. Sabe aquelas pessoas que vão para academia, malham e nunca conseguem tonificar? Pois é, um caso clássico de deficiência de baço. E por último, mas não menos importante, o IG11, por tirar calor do nosso organismo, ele também retira o chamado fogo do fígado. Ele reduz, ele abaixa o yang, a energia quente desse órgão, sendo então muito bem indicado, por exemplo, para ataques de ira e também aqueles problemas de pele muito avermelhados e quentes, como por exemplo um furúnculo. Indicações terapêuticas do nosso amigo IG11. Garganta dolorida, aí podendo ser um caso de calor interno ou até um ataque do elemento madeira, cujo órgão é o fígado e a víscera vesícula biliar, que num estado de excesso de energia, excesso de calor, ataca o neto dele, o elemento terra, cujo órgão é o baço, e a víscera é o estômago. Um estômago, uma vez atacado por esse calor do elemento madeira, ele entra em rebelião de chi, rebelião de energia. O estômago normal, o estômago saudável, ele empurra os alimentos para baixo, no sentido correto do tubo digestivo. Num caso de rebelião de energia, o estômago vai empurrar esses alimentos no sentido inverso, ou seja, para cima, causando os famosos refluxos. E aí, claro, causando queimação na garganta. Outra indicação terapêutica do nosso amigo IG11 é odontalgia, ou seja, dor de dente. E aí podendo ser um caso de deficiência de rim esse que controla os ossos, como os dentes, e que perdeu energia para o filho fígado, num estado de desequilíbrio. E uma segunda causa para essa odontalgia ou dor de dente, que o IG11 também trata, é a ansiedade, causada por calor de coração, filho de fígado. Lembra, mãe sempre nutre. O fígado, por ser mãe de coração, nutre o coração. Se o fígado está quente, com calor, esse calor vai passar para o coração, gerando ansiedade, palpitação, arritmia, taquicardia, pressão alta e, no caso da ansiedade, provocando bruxismo, dor de dente. Também urticária, mais um caso de calor no sangue do fígado que o IG11 resolve. Outra indicação terapêutica do nosso amigo IG11 são as alergias, que são respostas inflamatórias
a um estímulo, muitas vezes interno, como calor no sangue do fígado, causado por fatores emocionais e alimentares, aqueles alimentos mais quentes que provocam alergias em pessoas. Então, são alimentos que sobrecarregaram o fígado, deixaram o fígado em estado de calor, provocando assim uma resposta inflamatória do organismo. E vale ressaltar que as alergias também podem ser causadas por um desequilíbrio no pulmão, que é avô do elemento madeira, onde está o fígado, onde está o sangue quente do fígado. Então, até por uma relação de contradominância, se o neto ele está botando fogo no parquinho, literalmente, o avô fica oprimido, entra em deficiência e, como o pulmão controla a pele, acabam surgindo as alergias. O IG-11 também é muito bem indicado para os fogachos, ou seja, aqueles calores internos que dão muito em mulheres no período de climatério ou menopausa, que na verdade são um falso calor. O que é isso, Flávio? Imagina que você tem aqui o Yang representando o calor e aqui o Yin representando o frio. No caso, o calor verdadeiro é uma ascensão do Yang. Um calor falso não é uma ascensão do Yang, é o Yin que baixou. Yang permaneceu em equilíbrio, mas mesmo assim predomina em relação ao Yin, que é o frio. Então, é um calor não por excesso de energia quente, mas por ausência de energia fria. O IG-11 também trata muito bem febres muito altas, aí sim, um calor verdadeiro, uma ascendência do Yang em relação ao Yin. O calor aumentou, não foi o frio que baixou. E aí sim, a gente tem a febre bem alta. Então, o que a gente tem que fazer? Diminuir esse Yang. O IG-11 é perfeito para tirar esse calor e trazer o Yang ao equilíbrio novamente. Outra indicação terapêutica importantíssima do nosso amigo IG-11 é a hipertensão arterial, e que se trata, nesse caso, de uma ascensão do Yang do fígado. O fígado está quente, o fígado é mãe de coração, e aí nutre esse coração com esse calor, provocando então taquicardia, ansiedade e a própria hipertensão arterial. Então o IG-11, como ele retira esse fogo do fígado, o fogo do fígado não vai passar para o coração, filho de fígado, e assim não vai ocorrer a elevação da pressão. O IG-11 também é muito bem indicado para casos de constipação ou prisão de ventre, primeiro, por regularizar os intestinos, e segundo, como ele tira calor do corpo, ele vai combater a secura das fezes, fazendo com que essas fezes fluam com mais facilidade. E indo agora de um polo ao outro, o IG-11 também é muito bem indicado para casos de diarreia, principalmente aquelas diarreias explosivas, como eu já falei. Primeiro, como no caso da constipação, regulariza os intestinos. E segundo, como o IG-11 retira fogo de fígado, retira o calor do fígado, ele impede que esse fígado ataque o neto dele, no caso o baço, fazendo com que esse baço não tenha uma rebelião de ti. Ou seja, um baço saudável, ele empurra a energia dos alimentos para cima, para a parte torácica. Caso esse baço entre em desequilíbrio, essa energia ela toma o sentido inverso, provocando então as diarreias. O IG-11 também é muito bem indicado para casos de hemiplegia, ou seja, paralisia num dos lados do nosso corpo. E aí vocês lembram que eu já falei para vocês em outros vídeos que sintomas neurológicos como paralisias, movimentos involuntários, como uma pálpebra que treme, um tique nervoso ou até doenças como um AVC, são provocados por vento interno, vento esse que é um fator patogênico originado no fígado, por ascensão do Yang do fígado. Ascensão essa que o IG-11
trata por tirar calor do corpo e aí contribuindo para o tratamento da hemiplegia. O nosso amigo IG11 também é muito bem indicado para inflamação e dor no braço e antebraço. Aí a gente tem que lembrar que inflamação é o quê? É um quadro de calor. Calor que o IG11 retira do corpo, então trata também a inflamação. E quanto à dor no braço e antebraço, vamos lembrar do caminho do meridiano do intestino grosso, cujo o IG11 faz parte. Então, com certeza, levando Qi, já que ele desobstrui esse canal, levando Qi e Xue para essa região e aí tratando essa dor na região dos braços. Outra indicação terapêutica do IG11 é a epicondilite lateral. Que palavrão é esse, Flávio? É simplesmente uma inflamação do cotovelo, da parte lateral do cotovelo. E aí a gente tem que destacar dois aspectos. O IG11 é um ponto local para esse tipo de problema. Então, pontos locais geralmente tratam problemas locais. E segundo, epicondilite, tudo que termina com it, inflamação. Tudo que é inflamação é calor. E o IG11 tira calor do corpo. Também olhos vermelhos e doloridos. Aí um caso clássico de uma ascensão do yang do fígado, de um calor de fígado que o nosso amigo IG11 trata. O IG11 também é muito bem indicado para determinados problemas cutâneos com calor, como por exemplo furúnculo, que aí é um caso de fogo de fígado, muitas vezes provocado por fatores emocionais e que estão estourando na pele. E como o IG11 retira calor do corpo, ele é muito bem indicado para problemas envolvendo calor como esse. Outro problema cutâneo que o nosso amigo IG11 trata é a famosa acne, que pode ter duas causas principais: calor de fígado, tanto que você comer alimentos gordurosos, como chocolate, por exemplo, provoca acne. Por quê? Porque ele sobrecarrega o fígado. Sobrecarregando o fígado, ele provoca uma ascensão do yang desse órgão, gerando calor e aí estourando na pele em forma de acne. E a acne, até pelo seu aspecto purulento, amarelado da secreção, tem um quadro de calor ali. E uma outra causa para a acne é uma deficiência do Qi do pulmão. Pulmão esse que, por ser avô de fígado, e esse neto estando com muito calor, com muita energia, ele, por uma relação de contradominância, ele acaba oprimindo esse avô, deixando esse avô, o pulmão no caso, em deficiência. E o pulmão controla quem exatamente? A pele, provocando então lesões nesse tecido que se originaram então no calor de um neto que está literalmente botando fogo no parquinho, que é o fígado. E mais uma vez, pelo nosso amigo IG11, controlar, retirar o calor do nosso organismo, ele é muito bem indicado para esse caso também. E por último, mas não menos importante, o IG11 também é muito bom para o chamado bócio, que é um aumento da glândula tireoide. Tudo que aumentou, tudo que mudou de tamanho, tudo que saiu do lugar, tudo que se alterou dentro do organismo em relação a tamanho e localização, que é, vocês já sabem, problema de deficiência de baço. E como é que surgiu essa deficiência de baço? Através do ataque de um fígado em excesso, com muito calor, atacando então o neto dele, deixando esse neto em deficiência. O IG11, então, o que ele vai fazer? Ele vai atuar no calor do fígado, diminuindo esse calor e impedindo esse ataque. E aí tratando o aumento da tireoide. E pessoal, já que eu estou falando hoje tanto de fígado, né, tanto de calor de fígado no vídeo de hoje, vou passar então algumas indicações alimentares
para que vocês possam controlar esse calor no fígado. Alimentos que são frescos para o fígado. Quais são? Água com limão. Você vai pegar uma jarra, botar mais ou menos meio litro, temperatura ambiente, vai botar rodelas de limão. Saca aquelas águas saborizadas? Então, a água, temperatura ambiente, jogou rodela de limão ali e consome o dia inteiro à vontade. Vai refrescar o seu fígado. Também frutas vermelhas, muito legal para calor de fígado. Também banana, também muito legal para calor de fígado. E também podendo usar o iogurte natural, não aquele industrializado, pelo amor de Deus, porque vai gerar umidade no seu corpo, mas aquele natural, iogurte natural, também é fresco, vai refrescar o seu fígado e impedir então essa ascensão desse yang que provoca tantos tipos de problemas. E aí você me pergunta agora, Flávio, ok, você disse alimentos bons para evitar calor de fígado, mas o que não comer também para evitar esse calor? Começa pela bebida alcoólica. O álcool é péssimo para o fígado. O álcool esquenta o fígado, tanto que quando você bebe, você começa a suar, né? Também frituras e gorduras, aquela famosa barrinha de cereal, ou seja, o torresminho no bar da esquina com a cervejinha, pode até te relaxar no momento em que o álcool ele está no cérebro, dá um relaxamento. Mas depois que esse álcool e essa fritura e essa gordura começa a ser metabolizada no fígado, você fica muito irritado, você tem uma ascendência de yang e aí não é legal realmente para calor de fígado, álcool, frituras e gorduras principalmente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se acham que eu mereço, já dão aquele tapa maroto aí no like. Se acham que eu mereço mais ainda, já compartilhem esse vídeo com todo mundo que vocês conheçam. Se não for inscrito no canal ainda, se inscreva. Tá esperando o quê, meu camarada? Também ative aí o sininho, o nosso balagandã aqui do lado, para ser avisado toda vez que tiver vídeo novo no Momento Acupuntura. Quer deixar o seu comentário? Vai ser sempre muito bem-vindo. Pode deixar aí embaixo. E por último, mas não menos importante, quiser marcar uma sessão de acupuntura comigo, é só me chamar lá no Instagram, eu vou deixar aqui na descrição. Tá falado, pessoal? Por hora, tô ficando por aqui. Agradeço demais a presença de todos vocês e até o próximo ponto.